de novo com o meu livro. Eu quero falar mais um pouquinho dele para vocês. Obviamente, para detalhes, comprem o livro, está disponível em todas as Amazons. Mas eu quero falar um pouquinho para vocês de formulários, de estrutura, como que funciona aqui, gente. O sistema canadense, ele é até um pouquinho old school. Ele funciona com fax, ele funciona com formulários, ele funciona com correio. Então, assim, quem tá chegando, saiba que não é aquela agilidade que nós estamos acostumados. A estrutura aqui funciona um pouquinho diferente. Então, venha preparados. Então, aqui eu trago um capítulo só falando sobre formulários, preenchimento de formulários, porque isso daqui a gente vai mudar a sua vida. Vou contar uma historinha rápida aqui. Quando a gente declarou o imposto pela primeira vez, a gente declarou atrasado por falta de conhecimento, que eu coloquei no vídeo anterior, então vai lá e checa se caso você está nessa situação, tem informação lá. Mas nós demoramos para declarar. Para quem não sabe, os juros em cima de dívidas no CRA, todas as multas e FIIs que eles têm aqui são altíssimas. Ou seja, nós tínhamos que pagar 5 mil de imposto no primeiro ano declarado, mais juros, mais FIIs, mais multas. Isso nos gerou uma dívida de $10 mil com o CRA. Nós pedimos para a contadora entrar em contato com o CRA e tentar tirar as multas, porque só de multas, FIIs e juros ali estava mais ou menos $2 mil, $2.500. Nessa brincadeira era só de coisas extras, não que a gente realmente devia. Essa contadora, aconteceu várias coisas com ela, de saúde até, e ela desapareceu, ela não fez nada pra gente. E aí o problema foi crescendo. No final das contas, só de juros, assim, de multas que a gente tinha, esse valor cresceu ali e a gente quase bateu $15 mil de dívida com o CRA. Gente, se eu tivesse essa informação aqui na época, eu teria revertido lá atrás. Eu demorei 3 anos para reverter isso. Porque eu fui entender como que funciona o sistema aqui, como que os formulários conseguem nos ajudar a resolver problemas com o CRA, como que mandar fax funciona, como todas essas situações aí conseguem nos auxiliar dentro do processo. Então, muito importante, gente, eu trago esse livro, é um grito, sinceramente é um grito do meu coração, porque eu demorei muito mais tempo para resolver problemas do que se eu tivesse um material como esse. Se eu tivesse material como esse na minha mão lá atrás, olha, eu não teria passado por grandes coisas que eu passei, mas eu entendo que eu passei para escrever esse material, então assim, eu sou grata a Deus a tudo. Então, passando dos formulários, gente, eu trago aqui também questão de estratégias para declaração de impostos pessoais, os formulários, o que é CPP, o que é EA, caso você receba um pay stub. Então, olha, um exemplo de pay stub é uma linguagem simples para que todos entendam. Mesmo que você não é de finanças, você vai entender cada pontinho desse livro. Outro ponto que eu trago são as deduções. Todas as deduções e com exemplos, porque muitas vezes a gente lê e não entende, mas aqui tem exemplos para que você comece a planejar a sua declaração e que você pague muito menos impostos. Por exemplo, esses 5 mil que a gente devia, de acordo com a contadora, caiu para 2,5 mil. Por quê? Porque simplesmente ela não tinha colocado despesa nenhuma, ela não tinha colocado o aluguel da nossa casa como escritório do meu marido, ela não tinha colocado despesas de gasolina, ela não tinha colocado as despesas que a gente tinha com as crianças não existiam na minha declaração de imposto de renda lá atrás. Então foram erros que o profissional fez e eu não tinha senso crítico para olhar e falar assim, olha, tem alguma coisa errada. Eu demorei de novo. No caso dessa declaração, porque ela foi de 2018, olha, 5 anos para conseguir rever essa declaração. Eu vou falar, gente, o CRA é lento. Então, esse processo que demorou 3 anos para conseguir olhar, só em questão de impostos, e 5 anos para conseguir rever a declaração que foi feita erroneamente, demorou muito mais, não por falta de ação minha, demorou muito mais porque ele demora a responder, principalmente quando ele está errado. Então, assim, isso daqui, gente, vai trazer um caminho gigantesco para você. Olha aqui também, eu trago as continhas registradas, ó. Eu tenho um capítulo falando só de contas registradas. Por que, Patrícia, você fala tanto de contas registradas? Porque além de te ajudar na declaração de imposto, isso vai mudar a sua vida aqui no Canadá.
você vai se tornar uma pessoa planejada, você provavelmente vai conseguir construir o seu down payment para você comprar sua casa aqui no Canadá e sair desses aluguéis caríssimos que está por aqui. Então, eu quis trazer todo esse material para que para sua vida ser um pouquinho mais fácil aqui. Olha, de coração, não tem um outro porquê. Eu escrevi esse livro porque eu quero que a sua vida seja mais fácil que a minha. Eu quero encurtar o tempo. Eu quero que você não seja escravo dessa terra. Eu quero que você venha aqui para reinar e assumir o seu lugar. Só que você só reina e assume o seu lugar se você tiver conhecimento. Então, isso daqui é valioso demais. Isso daqui é um presente meu para você. Então vai lá na Amazon e adquire, porque tem muito mais material.